medida que envelhecemos, o nosso corpo começa a desgastar ou deteriorar. Isso é o efeito natural do pecado, e nunca estaremos inteiramente livres dessas consequências. Mas Deus não deseja que passemos nossos últimos anos acamados inúteis. Ele deseja manter-nos ativos e produtivos. Jesus morreu para tornar-nos inteiramente sãos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, derramou o seu sangue para que pudéssemos ser salvos do inferno. Se cremos que Jesus é o Filho de Deus, temos esperança. A esperança da nossa alma está em Jesus. Jesus Cristo sofreu para curar o nosso corpo. O nosso privilégio, a nossa bênção e a nossa esperança para uma perfeita saúde e para o bem-estar acham-se em Jesus. Meu irmão, há depósitos e mais depósitos no céu com bênçãos ainda não requisitadas. Elas estão aguardando serem requisitadas pelo povo de Deus pela oração com fé, e no nome de Jesus. Quando ele estava na terra, o Senhor certa vez disse: "Vou preparar-vos lugar." João 14, 2, o lugar que ele está preparando está no céu. É um lindo lugar de muitas coisas belas. Enquanto dou o meu testemunho neste livro, falando sobre o céu, só de pensar a minha alma fica toda emocionada. Damos-te graças, Senhor, pela linda palavra que deste a nós, seus filhos. 5 Ordem no céu. O céu é um lugar em que todos têm o que fazer. Ele está cheio de atividades e de emoções. Os anjos estão sempre fazendo coisas, eles estão sempre envolvidos em proveitosos e laboriosos empreendimentos. Um dos propósitos deste livro é contar a você que eu vi os anjos trabalhando no céu. Eles estão sempre felizes e alegres, nunca se cansam, nunca ficam tristes. Eles estão sempre louvando a Deus. Os santos remidos estão também ocupados no céu. Eles sempre têm alguma coisa para fazer. Exatamente qual é o trabalho que os santos têm para fazer, eu não sei. Mas posso assegurar que ninguém fica ocioso naquele belo lugar. Os santos ocupam-se com trabalhos que nunca realizaram na terra. Têm tarefas estimulantes, divertidas, todas com um propósito. Estão continuamente glorificando a Deus e fazendo o que Deus lhes ordenou que fizessem. Quando vi os anjos voando para o céu de volta da terra, levando os seus relatórios, eles provinham de toda a parte do mundo. Eles tinham estado no culto de muitas igrejas e em muitas reuniões de oração. Quando observavam o que se passava na terra, eles sempre tinham à mão papéis brancos que pareciam ser rolos, com margens douradas. Depois eles retornavam a certas partes do céu e compartilhavam os seus relatórios com outros anjos. A população celestial numa determinada localidade do céu, eu vi homens santos que vestiam um belo e glorioso manto branco. Imediatamente lembrei-me da seguinte passagem de Isaías: "Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias." Isaías 61, 10. As pessoas que eu vi no céu tinham diferentes aspectos e eram de todas as nações daqui da terra. As Sagradas Escrituras dizem: "Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos." Apocalipse 7, 9. Uma outra coisa que me deixou uma forte impressão foi o fato do céu ser um lugar tão organizado. Tudo o que vi ser feito era sempre feito de forma completa, adequada e com o mais elevado grau de excelência. Nenhum trabalho era de segunda classe, nenhum produto era de qualidade inferior, nenhuma atividade era medíocre. Quando vi famílias andando pelas santas colinas do céu louvando a Deus, como era lindo o que eu via. A alegria e a felicidade que tinham não eram reprimidas e eram sem restrição.
As pessoas pareciam estar sempre fazendo maravilhosos feitos na presença do Senhor. Tudo o que era realizado, tanto individualmente como em grupos, era feito na mais perfeita ordem. O céu é completamente livre de impurezas e imperfeições. Tudo é literalmente perfeito. Todas as alterações e mudanças a que nos acostumamos aqui na terra são inexistentes no paraíso de Deus. Alegria perfeita e paz perfeita tomam o coração, a alma e o corpo de todos os que lá estão. A perfeita ordem. Tudo que acontece no céu é divino, em perfeita ordem, e tem um propósito. Tanto os anjos como os santos ocupam-se permanentemente com um serviço excelente e alegre. Ninguém é ocioso. Ninguém se aborrece com nada. Os filhos de Deus, assim como os anjos e todas as criaturas celestiais, o servem de dia e de noite, eternamente. Quando recebermos novos corpos celestiais após a ressurreição dos santos, nunca mais nos cansaremos, nem nos enfraqueceremos. Não mais saberemos o que é cansaço. O nosso corpo glorificado e sobrenatural jamais perderá o vigor. Na eternidade, o tempo está interrompido e circunstâncias não poderão mais afetar a nossa mente, a nossa vontade ou mesmo o nosso corpo. Para nos dedicarmos ao serviço e aos prazeres do céu, precisamos ter uma natureza celestial. E é isso que acontece quando nascemos de novo, tornamo-nos coparticipantes da natureza divina. 2 Pedro 1:4, como explica Pedro. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro 1:3-4 A arquitetura do céu foi projetada e construída na eternidade passada pelo Deus eterno. Num certo local eu vi o que parecia ser um quarteirão inteiro da cidade do céu. As construções eram muito grandes, e na parte superior de cada uma havia uma enorme coroa feita de muitas joias, o que era impressionante. Não sei quantas pessoas moravam naqueles esplêndidos edifícios, porque não entrei em nenhum deles. Mas eles são todos espaçosos e majestosos, muito além de tudo que você possa ter visto na terra. O pensamento que me veio à mente foi que as Escrituras falam que, quando trabalhamos para Jesus aqui na terra, armazenamos tesouros no céu. Lucas 18:22. Lembrei-me dos seguintes versículos. E os 24 anciãos, que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostrarão-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Apocalipse 11:16-18 Porque grande é o vosso galardão no céu. Lucas 6:23 E eis que eu, Jesus, venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12 Carruagens de Deus. Quando estávamos indo para uma outra região do céu, o anjo do Senhor me disse: Venha ver a glória do seu Deus. O anjo mostrou-me então as carruagens de Deus. Suas rodas eram tão grandes que é até difícil descrevê-las. São salpicadas de diamantes, de preciosos rubis e de esmeraldas. As carruagens tinham pelo menos 2 rodas em cada lado. A parte frontal delas era baixa e aberta, como num trenó. Elas eram como que de fogo, mas nunca eram consumidas. Corpos de qualidade. A aparência de todas as pessoas que eu vi no céu era linda e glorificada.
Ninguém apresentava cicatriz alguma, e todos eram sorridentes e elegantes. Já ouvi algumas pessoas dizerem: bem, nós vamos ser apenas como nuvens de fumaça. Não, você não vai ser como uma nuvem. Você vai ter um corpo e características próprias. A Bíblia nos fala que há anciãos em volta do trono. Ao redor do trono, há também 24 tronos, e assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Apocalipse 4:4. Os patriarcas no céu são belos santos de Deus que morreram e que foram antes de nós. Deus lhes deu vida eterna. Eu os vi como eles serão ao receberem o seu novo e glorificado corpo depois da ressurreição. Meu irmão, a sua felicidade no céu será tão grande que hoje não dá para você nem mesmo imaginar. Enquanto eu estava no céu, lembranças deste mundo ficaram distantes. Lá não havia tristeza, sofrimentos e aflições. Lá eu me deleitava na alegria do Senhor e maravilhava-me com a sua beleza. Não havia trevas no céu. Havia apenas glória, força e poder por toda a parte, especialmente mais perto do trono. O rio da vida fluía saindo do trono. Era lindo e assemelhava-se a um mar de vidro. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22:1. Enquanto eu estava indo, o anjo me disse: venha ver a glória de Deus. Fui levada pelo anjo, num passo muito rápido, para um lugar onde os altos louvores a Deus e a música pareciam ir aumentando em intensidade e em volume. Era a mais bela música que você possa desejar ouvir. Sons de alegria e gritos tomavam aquele lugar. O anjo me disse: estamos aproximando-nos do trono. E eu pensei: ó Deus, como tudo é glorioso, como tudo é belo. Quando Deus fala, 12 anjos altos, cada um com mais ou menos 4 metros de altura, ficam em frente do trono. Como tocam as suas trombetas. Belas joias adornam a parte frontal de suas vestes. Com a música e com todas as coisas que eles falam e fazem, eles influenciam todo aquele ambiente. Eles parecem dar condições para o Senhor falar. Vi uma espessa nuvem que cercava o grande trono, enquanto Deus falava ou proclamava alguma mensagem. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus 77, Apocalipse 4:5, ondas de poder irradiavam-se da parte frontal do trono. No meio do trono, Deus Todo-Poderoso habita numa nuvem de glória. Quando Deus falava, sua voz soava como de muitas águas. Apocalipse 14:2, mas eu podia entender cada palavra que ele dizia. Num dado momento Deus falou sobre o sangue do seu filho. Ele falou que o sangue do seu filho tinha sido vertido por todas as pessoas da terra. Ele disse que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, pode purificar-nos de todo pecado, 1 João 1:7, e ele fez o seguinte convite: quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Apocalipse 22:17, NVI, Deus disse que o sangue do seu Filho foi derramado para redimir os homens e as mulheres de seus pecados. Disse que valeu a pena seu filho ter sido crucificado para nos dar a vida eterna, e que o sangue do seu filho pagou o preço para nos redimir. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Colossenses 1:14, SBTB. Jesus Cristo, que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5, quando eu estava no céu, era por demais excitante e emocionante ouvir a voz de Deus. Embora fosse poderosamente estrondosa, ela era agradável. Dava para entender tudo o que ele dizia. Eu não parava de pensar: ó Deus, como tu és belo! Tu preparaste todas as coisas.
Tu fizeste todas as coisas para nós, Senhor. Nós não podemos nem mesmo imaginar as coisas que tens preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. O céu é um lugar real. Lembro-me de ter pensado, o céu é um lugar real. Estas pessoas são reais. Os anjos são reais. Tudo é muito lindo e real, e um dia vou herdar tudo isto, se continuar a servir ao Senhor. Falar do céu e do esplendor de Deus é uma alegria muito grande para mim. Agradeço a Deus de todo o coração por poder servi-lo. Dou graças a Deus porque Jesus Cristo salvou a minha alma de um inferno maldito. Obrigada, Senhor, por ter nascido de novo e ter sido lavada no sangue do Rei, de quem sou filha, e por Jesus Cristo ser o meu Senhor. Se você ainda não nasceu de novo, você precisa ser salvo de seus pecados. Você precisa pedir para Jesus Cristo entrar em seu coração e salvar a sua alma. Acredite que Ele é o Filho de Deus. Creia que Deus Pai lhe enviou para este mundo, que Ele nasceu de Maria, que era virgem, e que Ele é o Santo Filho de Deus, enviado para nos remir do inferno. Acima de tudo, você precisa crer que Jesus pagou o único sacrifício válido pelos seus pecados, ao morrer na cruz. Se esse é o que acontece com as crianças quando neste mundo, Jesus falou sobre as criancinhas. Ele disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. Jesus também disse o seguinte: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, 3, 4. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança de maneira nenhuma entrará nele. Marcos 10 e 15. Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Marcos 9:37. Também, no Antigo Testamento, se diz: narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes, a outra geração. Joel 1:3. Essa região do céu a que vou me referir agora vai realmente emocionar muita gente. Muitas pessoas não aprovam o que vou dizer, mas eu sei que isso me foi mostrado por Deus. Foi durante uma das minhas viagens ao céu. Eu estava com aquele anjo grandioso, que tinha asas triangulares das cores do arco-íris. Ele usava vestes brancas, brilhantes, e seus cabelos eram como fios de ouro. Sua aparência era muito linda e gloriosa. Luz e poder estavam sobre ele. Então ele me disse: venha ver a glória de Deus. Deus ordenou-me que lhe mostrasse o lugar para onde vão as crianças e o que lhes acontece quando morrem. Quero esclarecer algumas coisas agora mesmo, antes de continuar. Quando o Senhor Jesus me mostrou o inferno, não vi nenhuma criança lá. Pelo que posso lembrar-me, não havia crianças ou bebês no inferno. Isso pode não concordar com o pensamento de algumas pessoas, mas vou contar-lhe o que o anjo do Senhor me mostrou do céu e do inferno quanto ao lugar para onde as crianças vão. Eu estava louvando a Deus enquanto ia com o anjo. Estávamos numa parte bem alta da atmosfera quando paramos e o anjo disse: há coisas que tenho de lhe mostrar. Lembrando-me quando eu estava com o anjo do Senhor, muitas coisas aconteceram, das quais não me recordo agora. Não me foi permitido guardar certas coisas. Houve muitas experiências, porque passei nas minhas viagens ao céu, coisas que me foram mostradas, de que eu não consigo mais me lembrar. Entretanto, o que me foi permitido guardar na memória é suficiente para motivar-me a contar-lhe mais sobre o céu. Daniel compreendeu tudo o que viu em suas visões e sonhos. Porém, quando o Senhor me levou aos céus, havia tanta glória e poder. Muitas das coisas que aconteceram não me foram explicadas, e somente fui levada para algumas regiões do céu.
Para mim o lugar mais maravilhoso foi, sem dúvida, onde ficam os bebês e as criancinhas. Bebês que não nasceram quando o anjo de Deus disse: venha ver. Ele moveu uma das mãos no ar, e a visão de um hospital apareceu. Vi uma mulher tendo um bebê numa sala de parto. O anjo do Senhor me disse: ela está tendo um aborto. O feto só tem 3 meses. Quando me dei conta do que via, 2 belos anjos apareceram ao lado da cama da mulher. Em suas mãos havia o que parecia ser um cesto feito de mármore branco e pérolas. Foi uma das coisas mais belas que já vi. O cesto era aberto no centro e fechado pelos lados. Os anjos estavam louvando a Deus. Dava para ouvi-los muito bem. Quando a mulher teve o aborto, o espírito daquele bebê, como um vapor, saiu daquele pequenino ser. Os anjos de Deus o pegaram e colocaram-no no cesto, fecharam a tampa, e levantaram as mãos em direção do céu. Os anjos começaram a glorificar ao Senhor. Eles aclamaram e exaltaram o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas do céu e da terra. Eles gritaram: a Deus seja a glória. Quando eles passaram por nós, eles me disseram mais uma vez: venha ver. Então retornamos ao céu, entrando por um dos portais. Oh! Acho que era a região mais bela do céu. Eu não tinha ainda estado deste lado do céu, nem passado por aquela entrada. Lembro-me de ter ido com os anjos a um certo lugar. O anjo que vinha me acompanhando foi junto conosco. Subimos a uma altura tal que dava para ver o trono de novo, e pude ouvir os brados de louvor a Deus. Agora estávamos nos aproximando pelo lado esquerdo do trono. Lembro-me de estar indo naquela direção e de ter pensado: ó Deus, como tu és lindo! Como tu és maravilhoso! Os altos louvores a Deus e a glória e os brados de louvor estavam por toda a parte. Como você sabe, as Sagradas Escrituras falam muito sobre os anjos. Aqui temos alguns exemplos. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Salmo 103, 20. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste, alva como a neve. Mateus 28, 2, 3. Jesus falou também que os anjos são os que levam ao céu. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Lucas 16 e 22. Anjos de Deus. Há muitas referências a anjos na palavra do Senhor. Eu estava agora mesmo pensando como a palavra de Deus testa as coisas vez após vez. Mas quando uma revelação é dada para alguém, ela lança mais luz, esclarecendo sempre. O que se destaca no chamado que eu recebi de Deus são sonhos, visões e revelações. O meu testemunho é que eu sou apenas uma serva do Senhor, e que me alegro por contar esta visão sobre as crianças. Oh, que glória nós vimos, e que vozes de adoração ouvimos! Ao redor do trono havia relâmpagos, trovões e um arco-íris. Havia a imagem de um homem dentro da nuvem de glória que cobria todo o trono. Os anjos puseram o cesto que tinham trazido diante do trono e encurvaram-se. As pontas inferiores de suas asas ergueram-se. Gritos de glória! Aleluia! E louvado seja Deus! Ecoaram por todo o céu. Novamente estávamos no que parecia ser uma imensa arena. Anjos enormes tocavam trombetas como se estivessem anunciando alguma coisa. Bem, eu não vi Deus, mas eu vi como Moisés o viu. Veja Êxodo 33, 17, 23. Então vi o cesto ser aberto pela mão que, tenho certeza, era a imagem da mão de Deus. Amado leitor, ouça o que estou lhe dizendo.
Como eu gostaria que você tão somente pudesse ver a glória e o poder de Deus da forma como Ele os revelou para mim. O poder de Deus era tão deslumbrante, tão belo e tão maravilhoso. Eu vi aquela mão sair de dentro da nuvem e abrir o cesto. Ela tirou aquela pequena alma do cesto e a colocou no altar. Então vi que mãos começaram a trabalhar com aquela pequena criatura. Quando a tarefa terminou e o que faziam se completou, a mais bela e perfeita forma humana começou a aparecer. Ela continuou a se desenvolver até tornar-se um menino, com uma formosura como eu nunca tinha visto. Sob os cuidados de Deus, não há defeitos nem sinais de pecado no céu. O texto sobre a criação de Adão veio à minha lembrança. Então o Senhor disse: não há imperfeições neste lugar. Tudo o que foi perdido com o primeiro Adão foi restaurado pelo segundo Adão. Creio com toda certeza que os únicos sinais de pecado no céu são as cicatrizes nas mãos, nos pés e no corpo de Jesus. Isso será para a lembrança, para todo sempre, de que um dia o nosso abençoado Senhor pagou o preço da nossa redenção. Então eu vi o que entendi ser a parte superior da cabeça de Deus. Era como a lã, Apocalipse 1:14. Uma maravilhosa transformação ocorreu quando Deus assoprou naquele menino, tornando-o uma criatura perfeita. Os anjos começaram a louvar a Deus. Enquanto eu observava essa poderosa manifestação do poder de Deus, todas as questões sobre o que acontece com bebês e crianças desapareceram completamente. Agora eu sei, e não tenho dúvida nenhuma, que eles estão nas mãos de Deus, e que se tornaram perfeitos. Então o anjo e eu começamos a subir, cada vez mais alto, indo para um outro lado do céu. Chegamos a um lugar em que havia árvores frutíferas por toda a parte, com toda a espécie de fruto nelas. Vi também flores de todo tipo. Pude ver toda a espécie de pássaros, alguns nunca vistos anteriormente. Oh, a beleza do céu é indescritível. Dali subimos a uma grande altitude, numa outra região do céu. Ouvi então gritos de glória. Um anjo bem grande, que usava um manto longo e branco, postava-se ao lado de um portal, atrás de uma mesa. Ele pegou um livro dourado que estava sobre a mesa e o entregou a um outro anjo. O anjo que recebeu o livro abriu-o, e os raios de uma luz que brilhava e faiscava fluíram do mesmo, como se fossem clarões de um flash. Eram como milhares de fogos de artifício queimando ao mesmo tempo. Então eu vi pais e familiares que começaram a andar de um lado para o outro e que se sentiam atraídos por certas pessoas. Eles começaram a gritar e a pular, dando saltos. Eu não estava entendendo o que se passava. Então o anjo me disse: esses amados estão reconhecendo os seus familiares pontos que tinham perdido membros, que tinham ficado paralíticos e aleijados, ou que haviam morrido prematuramente, agora se achavam perfeitos. Eles tinham sido totalmente curados. No céu você vai reconhecer todo mundo. Você vai se encontrar com Abraão, com Isaac e com Jacó. Você vai conhecer Moisés e todos os profetas. Você vai conhecer todos os discípulos do Novo Testamento. Você vai conhecer cada pessoa no céu. Você conhecerá como Deus o conhece, 1 Coríntios 13:12. Você terá um conhecimento muito amplo. Os anjos disseram-me: venha. Passe por este portal. Era o portal mais belo que eu tinha visto no céu. Tinha a aparência de um portão de jardim com madeiras ao seu redor, mas era feito com o que parecia ser pedra esbranquiçada ou mármore. Belas flores o cercavam. Passamos pelo portal e testemunhamos toda a maravilhosa alegria da reunião de toda a família de Deus. Uma reunião celestial. O rei Davi sabia muito bem que as almas dos infantes mortos prematuramente, qualquer que tenha sido a causa de sua morte, vão para o céu, onde seus familiares crentes os encontrarão um dia. Quando seu próprio filho,